Antes de qualquer coisa, deixa eu ser bem claro. Este vídeo não é um ataque ao Bolsonaro. E se você o apoia, peço que fique comigo até o final. Porque o que vamos discutir aqui não tem a ver com ideologia. Tem a ver com poder. E Maquiavel já explicava isso há mais de 500 anos. A pergunta não é se Bolsonaro está certo ou errado. A pergunta é: o que acontece quando um líder começa a pensar na própria sucessão? Nos últimos meses, a ideia de sucessão política no Brasil voltou ao debate. E sempre que esse assunto surge, um padrão muito antigo reaparece. A sucessão familiar, não importa o lado político, a história está repleta disso. Maquiavel observou esse mesmo fenômeno repetidas vezes em Florença, em Roma e em diversos principados europeus. Ele percebeu que quando um líder começa a preparar alguém do próprio sangue para assumir o poder, ele está revelando algo muito importante, não para o público, mas para os bastidores do jogo político. Maquiavel dizia que o maior medo de um governante não é perder uma eleição, é perder o controle da narrativa e principalmente da lealdade. É por isso que muitos líderes confiam mais na própria família do que em aliados políticos. A lógica parece simples. Aliados podem trair, a base de apoio pode mudar de lado, o sistema pode se voltar contra você, mas o sangue, em teoria, o sangue não trai. Só que é exatamente aqui que está o erro maquiavélico. Maquiavel nos alertava que lealdade não é a mesma coisa que força política. E quando um líder aposta tudo em um herdeiro, ele envia 3 mensagens muito perigosas para quem sabe ler o poder. A primeira mensagem é que ele não confia totalmente na sua própria base de apoiadores. Se confiasse, buscaria um sucessor entre os seus aliados mais fortes. A segunda mensagem é que ele teme perder o controle depois de sair do poder. Ele precisa de alguém que garanta a continuidade, não do projeto político, mas da sua proteção. E a terceira mensagem é que ele precisa proteger o próprio legado, a qualquer custo. Isso não é uma fraqueza moral, é, na verdade, uma grande insegurança estratégica. No Brasil, qualquer movimento que sugira uma sucessão familiar divide as opiniões imediatamente. Alguns veem isso como uma forma de dar continuidade a um projeto. Outros enxergam como a criação de uma dinastia. Maquiavel diria o seguinte: o problema não é a escolha em si, mas a percepção que ela gera. Porque no jogo do poder, o que importa não é a intenção do líder, mas como o movimento dele é interpretado pelos outros jogadores. E a sucessão familiar, quase sempre, é interpretada como medo de perder o trono. Outro ponto que Maquiavel destacava é fundamental. O herdeiro político raramente herda o carisma do líder. Ele herda o nome, e um nome poderoso pode ser tanto uma arma quanto um peso enorme. Quanto maior for a sombra do líder original, maior será a dificuldade do sucessor em se afirmar por conta própria, em mostrar que tem valor além do sobrenome. Isso cria um problema clássico. O herdeiro parece dependente do líder. O líder parece controlador. E a base, que antes era unida, começa a ficar dividida entre a lealdade ao fundador e a desconfiança em relação ao sucessor. Maquiavel resumiria a situação da seguinte forma: um líder forte cria aliados fortes. Um líder inseguro cria herdeiros. Não porque ele queira, mas porque ele teme o vazio de poder que pode surgir após a sua saída. Maquiavel não condenava isso de um ponto de vista moral. Ele não estava interessado em julgar se era certo ou errado. Ele apenas observava o resultado histórico desse tipo de estratégia. E o resultado, quase sempre, era o mesmo. As dinastias políticas, ao tentarem preservar o poder a qualquer custo, acabam enfraquecendo o poder que tanto lutaram para construir. Isso não é sobre Bolsonaro, não é sobre esquerda ou direita.
é sobre um padrão eterno do poder que se repete há séculos. Quando um líder passa a pensar mais em sucessão do que em fortalecer a própria base, algo já começou a ruir por dentro. Maquiavel nos ensinou que o poder não se herda, ele se sustenta menos ou se perde. E a forma como um líder lida com o futuro do seu movimento diz mais sobre seus medos do que sobre suas convicções. Se você quer entender política sem ilusão, poder sem torcida, estratégia sem romantização, inscreva-se no canal. Aqui, a análise vem sempre antes da emoção. Obrigado por assistir.